Oi, família do Nando, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar pra vocês um salgado que eu sei que nem todo mundo já comeu na vida, mas se você nunca comeu, coma, faça que você vai amar. Gente, é a saltenha boliviana. É como se fosse um pastel de forno boliviano ou boliviano. Gente, que é muito do gostoso. Tem uma massa levemente adocicada, uma massa saborosa com um recheio diferente. Se você tiver como, faça, venda, que seus clientes vão amar, tá bom? Ó, a primeira coisa que vamos fazer é o recheio. Aqui eu vou fazer um recheio de carne, que era o recheio que eu comia bastante quando eu estava na faculdade. Ó, você vai colocar em uma panelinha uma colher de sopa de azeite ou de óleo. Aqui no meu caso é azeite. Ou se você tiver banha aí na sua casa, você coloca meia colher de sopa. Aqui em casa, de vez em quando, eu utilizo a banha no lugar do azeite. Aqui eu vou colocar uma cebola média, gente, mas tem que ser bem miudinha, tá? Se você tiver um processador, passa no processador, ó. É quase ralada. Aí você vai colocar aqui. Já vou falar uma coisa pra vocês. Aqui logo em seguida, eu já vou colocar o alho. 2 dentes de alho amassadinhos. Eu vou ficar mexendo aqui até dar uma leve fritada nessa cebola. E enquanto eu mexo aqui, o que é que você vai fazer? Você clica aí no gostei que me ajuda bastante, tá bom? Aqui, ó, deu uma leve fritada na cebola. Aí você vai colocar a carne. Aqui no meu caso é patinho, mas você utiliza aí a carne moída da sua preferência, tá bom? E aqui eu coloquei 300 gramas. Coloca a carne, eu vou colocar aqui no fogo bem baixinho, que aqui tava no fogo médio. Ó. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Aqui eu tô fritando minha cebola, mas ela ficou levemente esverdeada. Eu provei aqui, ela não tá ruim não, mas eu nunca tinha visto. Vocês já viram isso? Fritar a cebola branca e ela ficar verde? Enfim, espero que não dê dor de barriga. Ai, meu Deus do céu. Aqui, ó, pimenta do cheiro. Gente, a saltenha tem um recheio apimentado. Aqui no meu caso, eu vou utilizar a pimenta de cheiro que não tem aquela ardência, tá bom? Ela não arde, ela só vai dar o gostinho da pimenta, mas em compensação, para dar uma leve ardência, eu vou colocar o quê? Páprica picante, mas toma cuidado porque páprica picante arde. Então você coloca bem a gosto, é que eu vou colocar uma colher de chá rasa, ó. Mas se você quiser, você coloca meia colher de chá. Quando estiver quase pronto, você prova e vê se você quer colocar mais ou não, tá bom? Vou colocar também pimenta do reino, aproximadamente meia colher de chá, mas também é bem a gosto e opcional. E se você não tiver a páprica picante nem a pimenta do reino, você pode utilizar um pouco de pimenta calabresa, mas aquela coisa, toma cuidado para não exagerar. Vou colocar aqui uma colher de chá de sal, a princípio uma colher de chá, mas depois eu provo e ajusto o sal depois. E vou colocar uma colher de chá de coloral. Coloral é só para dar a cor. Ah, Nando, e você vai utilizar a páprica defumada nessa receita? Nessa não. Eu sempre utilizo, mas nessa aqui eu não vou colocar não. Aqui, eu já vou dar uma mexidinha. E o cheiro verde vocês já sabem, né? A metade agora e a metade depois, como eu sempre faço. Aqui, na verdade, eu vou colocar meia colher de sopa agora e meia colher de sopa depois de pronto, tá? Dá uma mexidinha aqui. Aqui eu vou colocar até mais um pouco de coloral, porque eu tô achando muito branquelão. Ó, mais uma colher de chá. E aqui uma outra coisa que vai nessa receita, até para quebrar a picância da pimenta, é uva passas. Gente, aqui em casa eu tava jurando que tinha uva passas na geladeira, mas quando eu fui pegar, era cranberry que sobrou do Natal, de uma receita que eu fiz aqui, mas isso também não tá ruim não, eu já provei e tava na geladeira, eu vou colocar aqui. Aqui tem 1/4 de xícara, tá bom? Se você tiver uva passas aí na sua casa, você utiliza uva passas. Na receita mesmo, é uva passas que vai, tá? Aqui mistura. Aqui eu não vou colocar água, porque a carne vai liberar o caldinho dela e ela vai cozinhar nessa água, tá bom? Eu só vou deixar aqui no fogo baixinho, tampado, para minar bastante o líquido e ela cozinhar nesse líquido. Ela não pode ficar cheia de água, senão perde o gosto. Aqui, ó, passou exatamente uns 4 minutinhos. Gente, aqui eu fiquei abrindo de vez em quando, tá? Até para você mexer e ver quando tiver assim, ó. Tem que estar assim, bem sequinho, tá vendo? E você vê que tá uma carne úmida, não fica ressecada. Aqui você já o quê? Desliga o fogo. Mas não esquece, já prova aqui para ver se vai ser necessário colocar mais um pouco de páprica picante,
ou pimenta do reino, ou então um pouco de sal, tá bom? Aqui no meu caso eu já provei e pra mim tá ótimo. Eu vou reservar. E agora vamos fazer a massa. Fez o recheio, reservou, você vai colocar em uma tigelinha 2 xícaras e meia de chá de farinha de trigo, 300 gramas. Inclusive, se você quiser duplicar a receita, pode ficar à vontade. Aí aqui você vai colocar 1/3 de xícara de chá de açúcar. Como eu falei para vocês, essa massa é levemente adocicada. Vai colocar meia colher de chá de sal, ó. E 1 colher de chá de colorau. 1 colher de chá bem rasinha, tá bom? Não precisa caprichar, não. Aqui agora, você vai colocar em um papeirinho ou em uma panelinha meia xícara de chá de água, 1/3 de xícara de chá de óleo, 80 ml. Que agora você vai levar ao fogo médio até iniciar a fervura, até ficar bem quente. Enquanto isso, nessa tigelinha aqui você vai misturar bem, ó. Só toma cuidado aí para não derrubar tudo em sua casa. E enquanto eu tô mexendo aqui, eu vou pedir para você se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Ah, Nando, por que compartilhar? Porque estamos chegando em 2 milhões de inscritos, a família do Nando tá crescendo, então compartilha pra gente chegar logo nessa meta de 2 milhões. Chega assim, manda pra sua tia, pra sua avó, pra sua prima, pro papagaio, manda pra todo mundo e fala: ó, se inscreve lá no canal do Nando, faz lá parte da família, tá bom? Lá tem várias receitas gostosas pra gente. Bora chegar logo em 2 milhões. Aqui, ó, misturou bem. Deixa eu ver se já ferveu ou não. Esperar mais um pouquinho aqui para ficar bem quente. Aqui, ó, tá fervendo a água. Você desliga o fogo com cuidado para não se queimar, porque aqui é óleo quente. Vai colocar aqui, ó. Pode colocar todo de vez. Aí aqui você vai mexer a princípio com espátula, ó. E aqui, caso necessário, a gente coloca mais um pouquinho de água, mas não vai colocar agora. Vai deixar para colocar quando você estiver misturando com suas mãos na bancada, tá bom? Aí a gente ajusta. Pronto, aqui, ó, misturou. Aí aqui você já pode colocar na bancadinha limpa. Pode colocar toda assim, ó. E você vai apertar com suas mãos. Ó, só toma cuidado para não se queimar. Aqui no meu caso não tá tão quente não. Você vai fazendo assim, ó. Aqui pelo ponto que eu tô vendo aqui agora, provavelmente não vai nem ser preciso colocar mais água. Pode apertar bem. Aqui, ó, deu essa amassada na massa. Falar uma coisa pra vocês aqui, ó, a proporção que eu tô ensinando pra vocês é a proporção exata. Mas a depender da farinha de trigo aí na sua casa, talvez você tenha que colocar um pouco mais ou um pouco mais de líquido, tá bom? Aqui no meu caso foi perfeito. Olha como tá a consistência da massa. Lembra até um pouco a massa de coxinha, tá bom? Mas não se preocupe não, que aqui não é coxinha não. Fez isso, você vai colocar dentro de um saquinho ou de um potinho e vai reservar, vai deixar descansando aqui por 1 horinha. Aqui, ó, a massa já descansou. Aí você vai pegar o quê? Vai tirar metade dela, ó. E aqui você vai abrir com um rolo, com aproximadamente 2 milímetros de espessura. E aqui, como tem óleo na nossa massa, você não precisa nem colocar farinha de trigo na bancada. Mas se tiver muita necessidade aí na sua casa, se você vê que precisa, você coloca um pouco. Aqui, ó, abriu a massa, ó. Aí você vem com um cortador de hambúrguer ou então um modelador de salgados e vai cortando assim, ó, fazendo os círculos. E aqui eu já separei uma assadeira polvilhada a farinha de trigo, tá bom? Ó, aí aqui faltou um pouquinho. Eu vou apertar aqui e foi. Ao lado de cá acho que não dá não. Só se eu abrir um pouquinho mais pro lado de cá, ó. Pronto, agora deu. Aqui. O que sobrou de massa aqui, o restante, você junta para abrir novamente, tá bom? E você vai fazendo isso com toda a massa. Deixa eu já modelar uma aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, lembra aquele coentro da metade? Vou colocar agora com o recheio em temperatura ambiente, ó, como eu falei para vocês, para dar frescor a esse recheio. Colocou o coentro, o cheiro verde ou a salsa, você vem misturar bem. E aqui você vai colocar no centro do salgado, ó. Aqui não é bom você deixar o recheio na borda, porque senão vai atrapalhar na hora de fechar. E comenta aí embaixo se você já comeu saltenha. Gente, é muito massa, muito massa não, muito gostoso. Ah, aqui, ó, pra fechar você vem com um pouquinho de água, dá uma leve pinceladinha assim na borda, ó. Eu acho que eu coloquei muito recheio aqui.
Tá dando pra visualizar? Aí você vem assim e fecha. Empurra o recheio pra dentro, ó. Fecha e aperta, ó. Não tem problema ficar feinho aqui na parte de fora. Você pode apertar mesmo, ó. Mesmo que fique com a marca de dedo, não tem problema. O importante é fechar bem. Aqui, ó. Fechou, ó. Esse salgado é assim, como eu falei pra vocês. Não é que nem pastel deitadinho, não. É assim, ó. Eu vou só chegar a câmera aqui pra visualizar melhor, pra eu fechar mostrando pra vocês. Aqui, ó. Pra finalizar, você pode fazer isso, ó. Só fazer esse movimento para ele ficar onduladinho. Ou você vem fazendo assim, ó. Você pega essa pontinha, dobra, ó. Aí vai ficar uma pontinha aqui. Aí você vem e puxa ela, tá vendo? Aí essa outra pontinha que vai sobrar, você faz a mesma coisa. Vem e puxa. Aí essa pontinha vem e puxa, ó. Ficou uma pontinha, tá vendo? Vem e puxa. Aí vai formando isso aqui, ó. Tipo como se fosse uma trancinha. Tá vendo? Aqui, ó. Formou uma pontinha. Você vem e puxa. Outra pontinha. Puxa. Aí você vai fazendo isso. Ah, Nanda, assim dá um pouco de trabalho? A princípio dá, mas quando você pega o jeito, você vai ver que vai ser bem rapidinho. Tá bom? E assim vai ficar mais bonitinho. Eu vou fazer um assim e um no outro formato para mostrar para vocês. Ó. Que no final vem e fecha. Aí você vai colocar assim, ajustando aí bonitinho, ó. Aqui no meu caso rendeu 3 unidades, tá bom? Aí aqui, ó, uma gema com um pouquinho de água levemente batido. Você vem e pincela aqui por cima, ó. Aí você vai pincelar em todas as saltenhas e logo em seguida vai levar o forno pré-aquecido a 200 graus até ficar douradinho aqui na parte de cima. Deve dar uns 30 a 40 minutos. E essa saltenha tá perfeita do jeito que tem que ser, gente. A massa tá levemente adocicada, tá? A pimenta tá suave, não tá aquela pimenta bem forte. Tá muito gostoso. Beijinho na pontinha do nariz. Amo demais todos vocês. Tchau e até a próxima.